Bem-vindos ao Barómetro de Sentimento Político nas redes sociais, com Ângela Rijo, José Moreno e Gustavo Cardoso. Bem-vindos ao Barómetro do Sentimento Político nas redes sociais. Esta semana, pela primeira vez, temos Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Rui Rio com taxas de aprovação de sentimento favorável superiores a 70%. E é uma semana também especial porque para Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa nós vínhamos de uma semana onde as taxas de aprovação de sentimento favorável eram muito baixas para uma recuperação muito positiva nesta semana. E, José Moreno, o que é que podemos dizer sobre as razões por detrás de uma semana tão positiva em termos de sentimentos para Marcelo Rebelo de Sousa nas redes sociais? Bem, há um único fator que explica todo este resultado de Marcelo Rebelo de Sousa, que é aquela célebre foto que foi publicada do Marcelo Rebelo de Sousa na fila do supermercado, em calções, na Ericeira, julgo eu. E essa foto tornou-se absolutamente viral, portanto, pegou fogo nas redes sociais, e não apenas em Portugal. O problema é que ela passou para vários países. Nós encontramos tweets feitos a partir da Colômbia, da Venezuela, França, Espanha, Inglaterra, incluindo alguns de jornais respeitados em vários países, na Venezuela também. O próprio El País fez uma peça sobre o assunto e, portanto, houve aqui uma avalanche de opiniões positivas em relação ao Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo basicamente duas coisas. Primeiro, que era muito giro e muito interessante ver um político em condições normais, digamos, no meio do povo, exatamente a comportar-se como o povo. Portanto, isso foi bom. E, por outro lado, o distanciamento e a máscara. As pessoas disseram, este é um exemplo. Aqui está um líder político que está, na prática, do dia-a-dia a dar o exemplo. A manter o distanciamento social e a usar uma máscara. E eu penso que, inclusive, a foto originalmente foi publicada em meios em Portugal e teria primeiro no Instagram, não é? E depois então é que passou a estar nos diferentes meios de comunicação social, mas ganhou efetivamente uma dimensão viral global e de alguma maneira pode-se dizer que o turismo de Portugal não teria feito melhor do que arranjar esta foto se fosse para publicitar Portugal. Parece que, aparentemente, toda a gente gostaria de ser português ou de ter um presidente como Marcelo Rebelo de Sousa. É isso, José Carlos? É isso mesmo. Nós não sabemos como, não está ainda estudado, mas de certeza que isto projetou a imagem de Portugal no mundo, sem dúvida nenhuma. E com uma abordagem positiva, porque de facto não é todos os dias que nós vemos um líder político tão perto das pessoas comuns e, portanto, com tanta vontade para estar numa fila de supermercado. Isso transmite uma imagem de Portugal que pode ser apelativa para muita gente. E houve muita gente, inclusivamente, incluindo tweets estrangeiros, que diziam que gostariam de ir viver para Portugal. Pronto. E isso diz muito daquilo que se está a passar lá. E se temos um Presidente da República com sentimentos favoráveis tão fortes nas redes sociais, esta semana também foi uma semana bastante positiva para António Costa, não é, Ângela? O que é que podemos dizer sobre as razões que levam que António Costa tenha tido tantos sentimentos favoráveis nas redes sociais? Houve dois motivos principais que teve a ver até com dois posts que o próprio António Costa fez. Um no dia contra a homofobia, em que ele fez um post a celebrar a diversidade e isso gerou muitos retweets e muitos comentários positivos. E depois houve um outro em que ele se dirigiu à comunidade francesa, que também foi bastante retweetado e comentado, porque ele conseguiu um acordo com Emmanuel Macron para que os portugueses, ao regressar à França, que estão imigrados em França, não tivessem que fazer quarentena, e depois fez um outro post também a dizer-lhes que cá os esperávamos no verão, como é habitual, e isso também foi bem recebido. E foi isso essencialmente que explica este resultado favorável de 72%. Quanto aos sentimentos desfavoráveis nas redes sociais sobre a atuação de António Costa esta semana, o que é que pode justificar aquilo que foi uma semana bastante positiva, mas com algumas dimensões desfavoráveis, Ângela? Eu acho que o principal fator que explica esta percentagem mais negativa em relação ao António Costa
teve a ver com a possibilidade de Ana Gomes se candidatar à presidência da República. E há a intervenção de André Ventura nesse campo em que ataca os políticos do sistema e os políticos que não são do sistema, onde ele se inclui apenas ele próprio. E depois houve também alguns retweets antigos em que os utilizadores foram buscar notícias antigas de António Costa, que também tiveram, se calhar, esse efeito de puxar um bocadinho para baixo a aprovação. Nomeadamente a questão dos apoios à comunicação social, não é? Porque havia, ou alguém encontrou alguma informação sobre António Costa, vinda do passado, sobre o seu posicionamento relativamente aos apoios à comunicação social. Em que ele dizia que era estritamente contra e pronto, neste momento está a tomar uma ação em sentido contrário. E quanto a Rui Rio, José Moreno, o que é que podemos dizer para justificar a manutenção de uma boa semana de sentimentos favoráveis nas redes sociais em Portugal? O primeiro tema favorável ao Rio foi a questão justamente dos apoios à comunicação social, porque ele continuou a bater nessa tecla, continuou a fazer tweets a dizer que não concordava com os 15 milhões de apoio à comunicação social e normalmente, aliás, isto teve um efeito, como nós já vimos a semana passada, em que ele fez uns tweets sobre o assunto, houve respostas na comunicação social e agora ele respondeu a essa comunicação social e continuou a batalhar nesta questão. E normalmente os comentários são de apoio ao Rui Rio e não à comunicação social. E, portanto, são favoráveis ao Rui Rio, dizendo que estão do lado dele e que não devia haver este apoio à comunicação social. Inclusivamente, houve pessoas que, inclusivamente ele respondeu diretamente num dos tweets típicos do Rui Rio, em que ele diz: olha, este acha que os sítios onde eu vou merecem um subsídio público. Porquê? Porque ele esteve em alguns dos programas populares, enquanto candidato, aos quais agora criticou a atribuição do apoio. O que ele disse foi que as televisões, além de terem informação, também têm aqueles programas populares e quando estamos a apoiar as televisões, estamos a apoiar também aqueles programas populares, implicitamente criticando aqueles programas populares. Ora, ele foi lá em campanha e, portanto, houve muita gente que lhe apontou também isto. Mas a questão dos apoios à comunicação social continua a ser um tema muito forte no Rio Rio. E a questão do novo banco? É isso, não é? É esse também. Esse é o segundo tema grande. São estes dois. O novo banco, porque ele continuou a criticar as injeções de dinheiro do novo banco e isso trouxe-lhe muitos tweets positivos também. Nomeadamente uma intervenção que ele teve no Parlamento e desta vez, ao contrário daqueles dois cachorrinhos que nós vimos aqui há umas semanas, desta vez ele foi realmente bastante agressivo no discurso que teve no Parlamento. E parte desse discurso foi tirado em vídeo e foi partilhado nas redes sociais e teve o efeito de portanto, ter um aporte de sentimentos positivos para o Rio. Neste momento, a fatura de impostos apresentada aos portugueses pelo novo banco são 7 mil milhões de euros. E da parte dos sentimentos desfavoráveis, justificam-se a partir de quê? Sobretudo, esta questão de ele criticar o dinheiro introduzido às televisões porque elas têm programas populares como os programas da tarde e o Big Brother, quando esquecendo-se que tinha estado num desses programas quando era candidato e, portanto, houve muita gente que lhe apontou essa falha, digamos assim. E, por outro lado, aquela questão que a Ângela tinha levantado de haver cada vez mais pessoas que vão buscar ao arquivo coisas antigas, foram buscar também uma peça, uma informação em que tanto o Rio como o António Costa tiveram no Clube Bilderberg. E isso também foi uma coisa apontada como negativa nas redes sociais. Portanto, mais uma vez, não foi só para o António Costa que isso aconteceu, as pessoas irem buscar coisas ao arquivo e acabarem por ser prejudiciais, também no caso do Rio isso aconteceu. E, portanto, esta foi a semana dos nossos políticos nas redes sociais e vamos ficar à espera de ver para onde é que vai a popularidade e os sentimentos favoráveis e desfavoráveis na próxima semana. Obrigado, José Moreno, obrigado, Ângela Rijo, e até para a semana no Barómetro do Sentimento Político nas redes sociais. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.